Olá pessoal, a planta que vamos conhecer hoje é o sabugueiro, que tem um nome científico denominado Sabucus nigra. Sabucus deriva do grego, chamado sabuquê, e na antiguidade, na Grécia, o sabugueiro era utilizado para fazer um instrumento chamado flauta. São as flautas musicais que nós conhecemos hoje. Os seus galhos eram utilizados para isso por ter uma facilidade de poder ser ocos. O sabugueiro, ele é uma planta nativa da região sul-americana, inclusive do Brasil, mas também da América Central, da América do Norte, da Ásia e da Europa. Na antiguidade, de modo popular, o sabugueiro foi muito utilizado para problemas respiratórios, inclusive para fazer elixir, denominado elixir da vitalidade, problemas também relacionados à pele, como depurativo, e também como problemas respiratórios em geral no sistema superior, como as vias aéreas superiores do nariz. A nossa planta, a parte utilizada é a flor. A flor, ela não precisa ser colhida e depois lavada. Ela só necessita de instrumentos que sejam desinfectados e a mão também seja higienizada. O período de coleta, ele relaciona-se no período da manhã, sem nenhum problema quanto ao horário específico, e deve ser colhido aí no período de outubro a março. Em outros períodos não recomendamos porque a quantidade de princípios ativos contidos na flor é demasiadamente baixa e isso não vai ter um efeito terapêutico adequado. De modo científico, a nossa planta medicinal tem indicação comprovadamente para sistema respiratório, como antialérgico e também coriza. Tem uma atividade também comprovada como diurético, para aumentar o volume de urina e também como imunoestimulante. Na farmácia verde, nós utilizamos essa planta para problemas respiratórios em geral, entra na formulação do xarope. Então, aqui temos a nossa planta e essa planta não deve ser colhida quando as suas flores estiverem ainda não abertas. Elas têm que estar totalmente abertas e somente a parte delas é que deve ser colhida. A quantidade de flor de sabugueiro para fazermos o chá, que é o nosso preparo de hoje aqui, que nós vamos ensinar, é de 0,4 gramas a 0,6 gramas de peso. Nós sabemos que muitas vezes não temos em casa balança, então seria uma medida de uma colher de chá que daria 0,5, que é a média entre essas duas medidas. Então, para que você de casa possa utilizar uma medida mais exata, seria uma colher de chá de flor de sabugueiro para uma quantidade de água de 150 ml, que é aproximadamente um copo americano. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com um pouquinho a mais. Para que a gente possa fazer medida, caso não tenhamos em nossas mãos uma colher de chá, pode ser feito através da palma da mão. Então, essa é a quantidade de sabugueiro. Na palma da sua mão, você pode colocar, essa palma tem que estar semi-aberta e essa quantidade aqui seria para meio litro. Nós já medimos a quantidade aqui de água, nós temos meio litro que está aqui, nesse recipiente. Nós devemos, para fazer esse processo, primeiro, ferver a água. Então, os itens necessários que você vai precisar seria um recipiente para ferver a água, uma panela, se for necessário nesse quesito. E sempre que for usar panela, o alumínio não é tão interessante, mas o inox sim, porque o alumínio pode saltar ao ferver a água e passar para esse chá e você tomar alumínio, que não é interessante para o nosso organismo. Então seria uma panela de inox, o fogão, xícara, um recipiente para você filtrar e peneira para coar. Então, quando nós fervemos esse recipiente aqui, ou na panela inox, a água deve entrar primeiro em ebulição. Estiver iniciando a ebulição, a gente faz o desligamento do fogo ou retira o ebulidor, que no nosso caso nós vamos utilizar o ebulidor, para depois verter, ou seja, adicionar a água sobre a planta
e deixar um tempo específico para que possa fazer a extração dos princípios ativos. Então vamos lá? Então pessoal, a quantidade de planta de flor de sabugueiro que nós vamos utilizar aqui hoje é de 40 a 50 gramas, que é uma palma semi-aberta da mão. Essa quantidade aqui de flor nós vamos adicionar em uma panela de inox, colocamos aqui dentro ou algum outro recipiente. Essa água nós já fizemos o processo de ebulição, como vocês estão vendo, e o ponto de ebulição é quando começa a fervura. Vamos adicionar essa água aqui dentro da panela, sob a planta, e posteriormente tampar essa panela. O período que nós vamos deixar aqui dentro é um período de 5 minutos. E a infusão, o processo ocorre entre 5 a 10. Como nós estamos utilizando a flor, que é delicada, o período deve ser mínimo. Então, nós vamos deixar um período de 5 minutos. Marque no relógio. Então, depois de 5 minutos, aqui dentro desse recipiente, dessa panela inox, nós já temos uma alteração de coloração da planta. A planta mudou parcialmente de cor. E agora o próximo passo é poder coar ela. Então nós temos o recipiente novamente aqui, de vidro, a peneira, e nós vamos então pegar esse chá aqui ainda com a planta e colocar sobre essa peneira para poder filtrar. É perceptível que nós já temos uma alteração da coloração do chá, né? O chá já está com a cor mais amarelada. Dessa forma que nós podemos já transferir para um outro recipiente, caso queira armazenar. Aqui nós vamos transferir para esse recipiente que tem tampa. Sempre que for colocar em outro recipiente, é necessário que tenha tampa se for guardar ele. Se for de consumo imediato, nós podemos já utilizar o recipiente sem tampa. Nesse caso aqui, nós já podemos servir, o chá está quente, pode ser servido quente ou gelado, não tem problema. Então nós vamos pegar uma xícara, né? Essa xícara aqui pode ser servido já imediatamente para as pessoas. A quantidade de açúcar, se a pessoa quiser adicionar, fica a critério dela. Nós não recomendamos adicionar o açúcar, porque o açúcar muda o gosto da planta. E é interessante a pessoa sentir o gosto da planta. Mas se for de sua preferência, você pode adicionar o açúcar. E dentre os açúcares que nós temos disponíveis, um dos melhores é o açúcar mascavo. O açúcar branco cristalizado, ele tem um pouquinho mais de química e não é tão interessante nesse processo, sempre tendendo ao natural. Nesse caso, então, nós vamos aqui servir o chá. A quantidade, né, é meia xícara. A gente pode tomar essa meia xícara 4, 5 vezes ao dia. Interessante falar que a quantidade de 500 ml deve ser ingerida durante 12 horas no máximo. Então, se for guardar para tomar durante esse período de 12 horas, deixe na geladeira, não deixe fora, para conservar ele de forma mais adequada, né, os princípios ativos para fazer ação, né, que vai fazer ação no organismo, e depois é só saborear esse chá. O gosto não é amargo, o gosto ele é bem característico da planta. Essa planta também pode ser utilizada para fazer aromatização, dar aroma, né, dar sabor a algumas compotas, como antigamente era utilizada. E a planta do sabugueiro, ela também é utilizada como ornamental, muito comum na antiguidade e hoje, né, já se tem se perdido um pouco. Mas pode ser utilizado tranquilamente, né, de forma ornamental para utilizar em formas de chás ou na forma de aromatizantes nas compotas de doce. Então, o nosso preparo termina por aqui. Não se esqueça de guardar esse recipiente na geladeira para tomar durante o dia. E é só saborear ele gelado ou quente. A nossa dica fica aqui então, espero vocês no nosso próximo programa. Aqui a Farmácia Verde se faz presente, cultivando saúde.